Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. Você é muito bem-vindo e nos próximos minutos nós estamos aqui com um time de peso, né? Um time muito bacana e nós vamos conversar sobre o uso das palavras, a sabedoria na maneira de você falar, como você diz as coisas. Enfim, nosso tema hoje é sobre palavras. E hoje nós estamos aqui com a Larissa, com o Rick e com o Bruno. Esse time que você já conhece, já esteve em vários outros programas com a gente e hoje eles estão aqui de volta. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Cada um de vocês. Obrigada. Olá, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Gil. E aí, muito bom ter vocês aqui, ter o Bruno também. Qual a expectativa de vocês hoje aqui? Eu não falar besteira, né? Tomar cuidado com as palavras. Tomar cuidado com as palavras. Isso aí. Então a primeira coisa é não falar besteira. Já começa bem. Eu quero saber se vocês estudaram o assunto. Olha, diariamente a gente estuda esse assunto, viu? Legal, então hoje nós vamos falar sobre, portanto, a sabedoria no uso das palavras. E a Bíblia, ela, sem dúvida nenhuma, a Bíblia ela fala muito pra gente a respeito desse assunto. Especialmente o livro de Provérbios, né? É o livro de Salomão que trata a respeito da sabedoria na vida, em tudo aquilo que diz respeito à nossa caminhada por essa vida. E a maneira como você fala as coisas também diz respeito à sabedoria. E quero começar aqui pedindo a explicação desse time aqui. Todos aqui são teólogos, estudiosos da Bíblia. Você sabe disso, né? Então, nosso texto aqui, para abrir o nosso programa, Provérbios 18, o versículo de número, cadê? Anotei aqui, 21. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Bom, como que nós podemos entender esse texto bíblico dentro do tema que nós estaremos tratando? Creio que a nossa fala ela tem uma capacidade de nos fazer chegar ao sucesso, como também nos destruir, né? Não adianta, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente ser extremamente capacitado, estar habilitado para algumas coisas. Se as nossas falas são infelizes, se as nossas colocações são inapropriadas, então, por meio de uma fala sadia, nós conseguimos, sem sombra de dúvida, alcançar alguns lugares que nós não conseguiríamos. O bom uso da fala, a palavra no momento oportuno, da forma correta, né, o modo e o tempo, né, dito na palavra de Deus. É importante sabermos isso a respeito da palavra. No entanto, quando nós somos insensatos, falando indevidamente, você pode ser bom, incapaz como for, isso vai fazer com que as pessoas não queiram nem estar muito perto de você. Muito bom. A fala do Bruno é muito boa nesse sentido, né? Mas o texto ele diz assim, a vida e a morte. Usa aqui duas expressões, dois termos aqui muito fortes, né? Vida ou morte. Afinal de contas, o que Salomão está querendo dizer aqui? Que a vida e a morte, duas realidades completamente diferentes, estão na maneira como você usa a língua. O uso da língua, ela pode transitar nessas duas esferas, né? Tanto para a vida, na edificação, quando você usa a língua para inspirar pessoas, quando você fala com pessoas para edificar a vida dela, e ao contrário também, né? Você usa as palavras que pode trazer destruição, que pode trazer tristeza para a alma, que pode trazer ruína no seu relacionamento, enfim. Nós vivemos uma sociedade, estava brincando aqui antes de começarmos o nosso bate-papo, em que, principalmente aqui na capital de São Paulo, o trânsito é caótico. É caótico, né? A gente vive num trânsito, numa realidade em que você não consegue, em 2 quilômetros, você deslocar, dependendo do horário, em 10 minutos. Você faz isso em meia hora, 1 hora, às vezes, né? E por muitas vezes, uma vez um colega contou que ele estava no trânsito e ele recebeu uma fechada, sabe?
uma pessoa X, assim, ele tava dentro do carro. E aí, ao invés de xingar o cara, ele falou assim, ó, Deus te abençoe, vai com Deus. E eu fiquei rindo disso aí uma vez, Gil, porque no trânsito é um lugar muito propício para você usar de forma ruim as palavras, né? Com xingamentos, com maldições, enfim. E é o lugar onde geralmente acontece brigas, onde tem muita violência, né? E eu fiquei rindo com ele nessa situação, porque eu acho que ali ele pôde até ter evitado de alguma tragédia, alguma morte, como a gente vê direto passando na televisão aí, né? Brigas de trânsito e tudo mais, onde acontece muita morte mesmo, né? Tudo começa por conta de um xingamento, por conta de um uso mal da língua. Então, eu acredito que quando Salomão está falando a respeito do uso da língua, que ela transita entre a vida e a morte, é nesse sentido, sabe? Ela pode ser usada tanto para edificação, quanto também para destruição. E vocês já enfrentaram, além dessa, vocês já enfrentaram alguma outra situação, ou vocês, ou alguém que vocês conhecem, que usaram mal as palavras e isso acabou trazendo um prejuízo enorme para elas? Ou seja, trouxe morte, ainda que não seja morte física, no seu sentido estrito ali da palavra, mas acabou matando alguma coisa, né? Vocês lembram de alguma história assim que acabou provocando isso? Essa pergunta eu estou fazendo aqui agora, nem tinha pensado nisso antes, viu? Ó, no meu caso, vou passar para você, viu, Larissa, daqui a pouco. No meu caso, eu não morri, como vocês estão vendo, eu estou aqui conversando com vocês. Mas eu tenho duas formações. A minha primeira formação é em educação física, né? Que eu trabalhei como personal trainer até agora, na pandemia, em 2020. Mas eu me lembro que assim que eu estava no ensino médio, e eu estava desejando fazer uma faculdade, e estava entre fazer engenharia da computação na época, enfim. E eu acabei desistindo, e meu pai falou, não, você vai fazer faculdade, nem que seja educação física. Ele mandou essa. Nem que seja educação física. E aí, na época, eu fiquei pensando, porque desde pequeno... E que não é um curso ruim, não tô querendo dizer isso. Não, é um excelente curso, ainda bem que nós temos os profissionais da educação física. Só aposentou, né? Só aposentou já. Só aposentei. Você está aposentado. E aí, na época, eu pensei, porque eu sempre fiz atividade física desde pequeno. E aí eu pensei, por que não fazer educação física, né? Só que eu não tinha condições financeiras na época para fazer o curso, né? No preço que eles cobravam na época e tal. Então eu precisava arrumar um jeito de conseguir fazer esse curso e pagar o curso. Bom, eu tive várias oportunidades assim, disponíveis, ferramentas e dispositivos para mim, conseguir fazer isso, pedindo ajuda para algum familiar, conseguindo bolsa, e foi o que eu fiz na época. Mas eu me lembro que nesse processo, até conseguir fazer a matrícula, muitas pessoas falaram assim para mim, Riggs, não vai dar certo. Desiste disso aí, cara. Para que fazer educação física, passar perreio e tal, você nem tem grana para fazer, vai fazer outra coisa. Na época, né? Eu ouvi muito isso. E os meus pais também, junto comigo. Mas eu insisti nisso aí, sabe, Gil? Eu me lembro que essas palavras, na época, assim, me feriam de uma forma, assim, que por vezes eu pensei em não fazer mesmo, em não fazer. Inclusive, eu comecei fazendo a faculdade, por conta da nossa situação financeira, eu comecei fazendo devendo. E aí depois eu consegui a bolsa durante o primeiro semestre, sabe? Que na época eles falavam que era bolsa reembolsável, ou seja, você estudava, terminava o semestre e pagava aquilo que ficava para trás, sabe? Então foi assim que eu fui fazendo até o final e me formei assim, sabe? E essas palavras que eu tô querendo dizer, né? Essas palavras nessa época, elas me feriram muito, sabe? Não me afetaram efetivamente, vamos dizer assim, negativamente, para me fazer desistir do curso, mas foi duro, cara. Foi duro ouvir pessoas do meu lado, assim, pessoas que... Seus amigos, né? Que sabem o que você quer da vida, o que você sonha, mas que usam as palavras para te desanimar, sabe? Exatamente, é verdade. Comigo aconteceu algo curioso nesse sentido também, porque eu sempre fui muito afeito ao estudo, sempre gostei muito de estudar. E eu entendia que pro exercício do ministério eu tinha que estar bem embasado, estudar bastante para quando chegar no trabalho ter um conteúdo para poder passar para as pessoas, né? Não apenas o conteúdo bíblico, mas também cultura geral. E então eu
comecei uma saga de estudo, né? Eu fiz graduação, 2 pós-graduações, um mestrado, fui estudando e teve uma vez que alguém perguntou assim, você está trabalhando com o que agora? Eu disse, não, eu estou focando no estudo, estou concentrado nisso. Aí ele disse, então a sua profissão é estudar, né? Mas falou de uma maneira como se eu não estudar, como se estudar não fosse algo que trouxesse algum tipo de recompensa, né? E acaba que isso me feriu assim no coração, né? Pô, tô me esforçando tanto para conseguir estudar e conseguir terminar os trabalhos. E hoje a gente pode ver assim que, graças a Deus, hoje eu colho os frutos de não ter dado tanta bola para aquilo que eu ouvi. E às vezes a gente tem que fazer isso. É claro que nós devemos ter sabedoria não só na fala, mas também na escuta. Saber ouvir e perceber se a gente está num caminho errado. Será que essa crítica ela é proveitosa? Tem alguma coisa de bom nela? Ou será que eu não devo ouvir esse tipo de conselho? Então, meu caminho, eu sei onde eu quero chegar, né? Então, o critério da fala, a gente tem que ter uma capacidade de julgar a nossa fala, de avaliar a nossa fala, mas também daquilo que a gente escuta, daquilo que as pessoas falam. Porque muitas vezes a gente pode ou mudar o caminho de maneira positiva, ou perder o prumo e ir para um caminho que a gente se perde, né? Ok. Lari, tem aí? Aliás, quando a gente convive dentro de casa, isso é importante, né? Porque muitos que estão aí nos assistindo, os nossos alunos que só estudam, né? E aí é importante dizer que estudar é trabalhoso, né? É óbvio, né? Então, é importante os nossos alunos saberem disso, que há um reconhecimento nosso aqui, que embora aqueles que só estudam, não é pouca coisa, né? Os nossos alunos, eles trabalham muito para produzir os resultados que uma boa faculdade exige deles. Então, muito bem. Mas dentro de casa, é muito comum o filho desrespeitar o pai com a maneira como ele fala, né? Ou, às vezes, no relacionamento conjugal, marido e esposa se tratarem de uma maneira muito áspera na maneira como falam um com o outro. E isso acaba machucando, né, Lari? Sim, com certeza, pastor. Lembrando que o Rick disse, né, dessa questão do estresse, do trânsito. Então, a gente sai de casa muito cedo. Todo mundo que mora em São Paulo, né? Eu acho que 90% das pessoas têm que sair de casa muito cedo, que trabalham fora, né? E passa o dia todo no trabalho e no estresse, volta para casa, pega 1, 2 horas de carro ou de condução, de metrô, de trem e tal. E chega em casa como? Estressado, cansado, né? Já com o copo já transbordando, cheio. E vai sobrar para quem? Para o marido, para os filhos, para a esposa. E muitas vezes é isso que acontece. Uma coisa boba, uma coisa mínima, vira uma tempestade no copo d'água através de uma palavra maldita, né? Falou de uma forma errada, ou outro que já está estressado, essa questão da escuta, já entendeu de uma outra forma. Não soube ouvir, já interpretou de uma outra forma, ou algo que era legítimo de ser falado, mas que foi falado de uma forma errada, asperamente, por exemplo. Gira ali, torna um problema, né, dentro de casa. E a questão dos filhos, eu vejo isso na minha casa, com a minha filha, viu, dona Lara? Lara, ouça aí, presta atenção. Olha, eu acho que esse podcast está virando um aconselhamento, porque no outro eu falei sobre meu marido, agora eu estou falando sobre meu filho, a minha filha. Mas ela é pré-adolescente, adolescente, né, 11 anos, e acha que fala com a gente como está falando com a coleguinha da escola, com uma amiguinha da escola, né? E hoje em dia, eu vejo que os adolescentes, as crianças, elas já crescem achando que falar errado ou falar de uma forma desrespeitosa é algo normal. O que na minha época, que não é muito tempo atrás, mas na minha época, no interior, né, era, nossa, se eu falasse de uma certa forma com o meu pai não precisava nem fazer nada, era só o olhar dele, assim, eu já estava morta por dentro, já estava desse jeito, né? Mas realmente, hoje em dia, as palavras, elas ferem muito, né? Matam mesmo. E eu gosto do final do versículo que o senhor leu,
que fala que a gente vai colher os frutos, né? Sim. Então, daquilo que a gente fala. E tem um ditado que a gente dizia muito lá no interior, é que o peixe morre pela boca. Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Exatamente, exatamente. Muito boa a sua fala, viu, Lari? Muito boa. Agora, fico me perguntando, às vezes, por que as pessoas falam do jeito que elas falam? Afinal de contas, o que motiva alguém ofender o outro? Né? O que motiva alguém dirigir uma palavra dura, uma palavra áspera com alguém? O que leva alguém a ofender? Quem sabe até usando uma palavra chula, né? Uma palavra obscena. Isso é muito comum. A gente anda aqui pelo nosso campus, né? E a gente acaba ouvindo em alguns grupos os nossos alunos e às vezes colaboradores também falando, conversando e às vezes de uma maneira tão natural para eles, mas usando palavras obscenas, palavras chulas, enfim. Por que a pessoa fala o que fala, sem meditar, sem pensar no que está dizendo? Eu gosto muito do versículo de Mateus capítulo 12, versículo 34, que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que sai da nossa boca é um reflexo de como está o nosso coração. Eu costumo dizer para o pessoal que eu atendo aqui no Mackenzie, né? E até a gente na capelania, né? Às vezes a gente brinca, olha, cuidado com esse coração peludo. Porque tá falando, né? Ou tá se expressando de uma forma e que não é muito legal, né? E que revela mesmo como é que tá o seu coração. Então, se eu tô magoado, a minha intenção, e daquilo que eu estou falando, ou às vezes nem é a intenção, mas aquilo que está saindo da minha boca vai magoar outra pessoa. Se eu estou chateado, eu não vou falar algo que vai fazer com que o outro se alegre. Eu vou falar aquilo que está no meu coração. Se eu estou estressada, eu vou falar, por exemplo, um palavrão desse, né? Uma palavra obscena. E é tão destoante, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar, né? Que a gente vê pelo campus pessoas bonitas aparentemente por fora, bem apresentáveis, mas quando a pessoa abre a boca, sai uma palavra assim que eu fico até olhando, falei, gente, de onde veio essa palavra tão feia, tão suja, né? Então, que agride de fato os nossos ouvidos, né? Você fica falando, nossa, gente, mas pra quê? Né? Por quê? Como é que tá esse coração, né? E é o reflexo mesmo. Então, as palavras que saem da nossa boca nunca são apenas palavras, né? Não é só uma questão de palavras. Não. Elas trazem um conteúdo, elas trazem algo que vem de dentro de nós, revelando muito daquilo que nós temos, de alguma maneira, entulhado o nosso coração e a nossa mente, né? Sim, a gente pode pegar um exemplo, as músicas que nós cantamos. Quando a gente está sofrendo, quem sofre por amor gosta de cantar o quê? Sofrência. Roberto Carlos. Né? Gosta de cantar. Quando a gente está animado, a gente canta uma música que está lá em cima, da alta astral. Exato, né? Então, é como nós nos sentimos. A gente se expressa aquilo que sai de nós. E acho que muitas vezes também não é só a palavra, né? A forma com que nós nos expressamos na face mesmo, né? A nossa cara já mostra como nós estamos. Então, se a cara já mostra, imagine quando a gente abre a boca. Tem vários tipos de linguagem, né? Inclusive a linguagem não verbal. Sim. E pela linguagem não verbal a gente pode ofender também, né? Um olhar de superioridade, um destratar de alguma forma, né? Virando o olho, alguma coisa, né? A gente comunica sempre alguma coisa, a gente sempre está comunicando alguma coisa. Muito bem. É interessante, eu estava refletindo um pouco antes do nosso programa a respeito do fato de que Deus é um ser que fala. A gente vê isso já no ato da criação. Deus usando a sua fala para criar. Então, disse Deus, haja luz, não é? Haja luz. E depois Paulo, em Colossenses, ele fala que todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Então, Deus usa a palavra para trazer vida, para trazer a realidade daquelas coisas que não existem. Então, quando Deus nos cria sua imagem e semelhança, Ele nos dá também o poder da fala, né? Ele coloca em nós esse dom da gente usar a nossa fala, a nossa língua, a nossa boca
também para criar. Ou a gente pode criar bons relacionamentos, ou nós podemos, de alguma maneira, trazer, como vocês já pontuaram aqui, trazer uma edificação, trazer paz, né? Ao coração de tanta gente ferida, machucada, arrebentada aí na vida pelos problemas que a vida traz, e você pode trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra para levantar essa pessoa e mostrar para essa pessoa que vale a pena continuar crendo, enxergando e avançando, ou nós podemos usar a nossa palavra para arrebentar com a vida dessa pessoa, para machucá-la mais, para feri-la mais. Então, a nossa fala, e eu queria destacar isso, né, e vocês já pontuaram de alguma maneira isso também, mas a nossa fala revela o fato de que Deus nos criou para usar a nossa fala de maneira a construir, a edificar, a trazer à existência algumas coisas, aqui usando o termo num significado diferente, mas a ideia de trazer à existência aquelas coisas que precisam existir de fato e que valem a pena existir, né? É interessante, então, desculpa, perdão. Imagina, vai. Dentro desse contexto, a gente, às vezes a gente usa umas palavras que a gente nem percebe, né? A gente não se refere à Bíblia ao livro de Deus. A gente se refere a ela como uma palavra de Deus, né? Porque nós entendemos que por meio dela Deus fala. Não só por meio dela, mas fazendo uma exposição fiel ao texto, nós também entendemos que é o momento, né, da pregação, da palavra de Deus. Teve um podcast que eu estava assistindo há um tempo e fiquei meio espantado quando eu vi uma frase. Aquele cantor Rodolfo Abrantes. Achei o jeito que ele falou, talvez eu não colocasse daquele jeito, mas depois eu fui pensar melhor no que ele falou. Ele disse, Deus é meio tagarela. Aí eu, caramba, eu não falaria desse jeito, né? Mas depois eu fui pensar naquilo que ele estava falando. E quando ele foi explicando o que ele estava se referindo, ao fato de que Deus constantemente está falando ao nosso coração. E, de fato, ele fala conosco, primeiro, por meio da natureza. Ele está falando o tempo todo, quando a gente vê um passarinho, quando a gente vê a natureza funcionando em ordem, ele está falando da existência dele, mostrando a glória dele, o poder dele. Imagine ele que apenas pela fala criou todas as coisas. E também por meio das Escrituras, quando ele usa alguém como instrumento para poder trazer um conselho, poder trazer uma palavra que traga um pouco de alento ao nosso coração, né? Então, eu não usaria essa expressão do Rodolfo, mas eu entendi exatamente o que ele estava falando. O sentido era esse, Deus né? fala, e sem dúvida, ele fala muito ao nosso coração, especialmente por meio da criação, né, que é a primeira revelação, e por meio das Sagradas Escrituras. E esse texto aqui, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso é uma coisa importante também, né? E eu penso que os nossos alunos, os nossos jovens aqui, muitas vezes já se colocaram aí em situações em que, em razão da maneira como você ter falado, você acabou provocando no outro raiva, uma ira, e a coisa não ficou legal, né? Acabou piorando muito a situação. Como é que nós podemos aplicar isso, esse texto aqui, para os nossos alunos, para os nossos jovens? Eu acho que, Gil, tem diversas situações que a gente precisa avaliar, como já foi falado aqui, né? As palavras, até mesmo a forma como a gente coloca as palavras. O Bruno estava me compartilhando aqui, eu vou pegar teu exemplo, que ontem ele estava voltando para o nosso lugar de trabalho, no Prédio 50, e no corredor ali das quadras tinha 2 meninos se pegando no pau lá, desculpa a expressão, mas estavam brigando, né? Trocando soco um com o outro. Eita. E num momento como esse, você não chega com um buquê de flores falando para eles assim, olha, gente, Por favor, ter paz aí. se afastem, não façam isso. Entendeu? Então, com certeza, ele teve que ser duro e firme nas palavras ali para poder trazer paz naquele momento, né? Então, eu acho que em cada contexto você precisa ter sabedoria para lidar com as palavras. E a sabedoria, segundo o livro de Provérbios, ela vem do temor ao Senhor, né? Então, acho que esse é o princípio do uso das palavras em toda a nossa vida,
né? Esses dias a Lari estava falando aqui sobre o uso das palavras com os meninos. Esses dias eu tenho percebido isso, e nos corredores assim, principalmente as meninas, como elas usam muito palavrão nas conversas delas, sabe? Eu passo assim nos corredores, vejo elas conversando e dá para ouvir, né? Porque elas sempre conversam mais animadas, mais altas, assim. E como, né, hoje em dia, isso tem dois lados, lógico. O primeiro é o lado cultural, que cada estado tem um uso da fala de uma forma, o que é palavrão no Rio de Janeiro, como eu sou carioca. Às vezes, para vocês aqui não é, e vice-versa, né? Porque lá eles usam muito palavrão como gíria e tal. Culturalmente falando, isso muda em cada região. Mas há uma outra questão também, que é essa alimentação que nós ingerimos todos os dias. Com relação a essa cultura e com relação à palavra de Deus. É aquilo que está dentro de nós, que é o que a gente pode oferecer. Né? E às vezes o mau uso da palavra, uma linguagem pobre, sabe? Palavras destrutivas. Para mim, a fala, Gil, eu entendo a fala como o seguinte: é um exercício de você atravessar uma ponte. De um ponto A para um ponto B. A fala conecta pessoas, né? Tanto que, eu estou me lembrando agora do texto da Torre de Babel, em Gênesis, capítulo 11, em que para arruinar o plano do homem, Deus, ele confundiu a fala, a língua. Então, a fala é esse exercício, sabe? De você atravessar a ponte daqui para lá. Isso a gente precisa de sabedoria. E pegando a ponte do que, desculpa, Lari, a ponte do que o Rick falou, né? É interessante que a gente vê isso lá em Babel, isso é desfeito lá em Atos. Desfeito em Atos, é verdade. Quando a igreja ela é unida, falando uma só voz, né? Uma só palavra ali, né? Interessante com esse movimento da união na palavra, sendo algo que é símbolo da obra de Deus, da obra de Cristo, né? A palavra graciosa. Eu sou assim, eu sou um pouco careta, eu vou colocar assim. Eu sou meio careta. E talvez pela idade, por causa da experiência e tal, enfim, eu dificilmente eu falo um palavrão. Mas dificilmente eu falo. E hoje eu vejo que é comum até as pessoas utilizarem termos fecais para dirigir-se ao outro quando ele não gostou da coisa. Isso aqui tá uma... E aí, assim, nem isso eu consigo falar. É sério, né? Nem isso eu consigo falar. É impressionante. Eu acho que a gente pode usar as palavras de uma outra forma, que o Rick estava falando sobre a firmeza das palavras, né? A gente não precisa descer a esse nível baixo de usar palavrões para poder expressar aquilo que a gente quer falar. E nem palavras chulas, né? E nem palavras chulas. E um exemplo disso é Jesus, quando ele foi muito firme e ele foi duro, assim como o Bruno precisou ser firme com os meninos ali que estavam brigando. Sim. Jesus, quando ele viu o comércio no templo, ele foi muito duro ali, ele foi firme. E nem por isso desceu o nível, né? É Jesus. Ele não pecou em nenhum dos seus atos e em nenhuma das suas palavras. Né? Então, quando ele precisou falar firme, ele falou firme. E quando ele precisou passar a mão na cabeça e dar um elogio nas criancinhas, ele também fez isso. É interessante. Né? De forma magistral. Muito bom. Eu gosto de filmes de época. Eu gosto muito de filmes, séries de época. Por vários motivos, mas o motivo que mais me atrai em um filme de época é a construção das frases. A maneira como o discurso é feito, a maneira como as falas são construídas para explicar, ou até para discordar, ou até para, às vezes, de alguma maneira, mostrar que você está bravo com o outro. Mas a construção é tão elegante, as palavras são tão, assim... eruditas num certo sentido, educadas. Você fala, gente, que beleza essa frase. Às vezes eu até volto um pouquinho para ouvir de novo. Eu fico encantado com a inteligência da pessoa em construir aquela frase. E aí eu fico pensando, né, que como isso foi empobrecendo hoje. As palavras, elas perderam a beleza, o encanto, né? E aí a gente vai se acostumando a colocar qualquer palavra no lugar de uma outra que seria muito mais encantadora, muito mais bonita. E para você não achar que eu sou tão careta assim, experimente às vezes usar a palavra que muitos usam no corredor da faculdade numa entrevista de emprego.
Não vai dar certo. Eu acho que você não vai ser contratado, É. não é? Porque você escolhe as palavras a depender daquele momento. Você fala assim, não, agora eu tenho que revelar um pouco mais da minha educação. Deixa eu convencer o meu entrevistado de que eu sou uma pessoa inteligente, de que eu sou uma pessoa educada, de que eu sou uma pessoa com boas motivações e por isso ele deve me contratar. Eu penso que essa mesma linguagem, esse mesmo discurso deve ser usado também em outros lugares. Eu sei que há momentos em que isso se torna impossível, né? Às vezes, num campo de futebol, numa torcida de futebol, você não vai ser tão educado assim, né? Seu time acabou de tomar um gol, o juiz acabou de apitar um pênalti que não existiu. Eu imagino que a ira que está ali dentro, né, acaba fazendo com que você solte um elogio para a mãe do juiz. Né? Eu sei que às vezes acontece, mas a gente tem que evitar. A gente precisa pensar de que se nós representamos esse aspecto da imagem de Deus no nosso dia a dia, eu acho que a gente precisa refletir bastante. Para que a gente traga vida, né? Para que a gente traga edificação, para que a gente construa bons relacionamentos e para que a gente sempre mostre realmente o que está dentro de nós, no nosso coração. Muito da nossa imagem, ela não diz respeito a como você se veste. Se você usa uma camisa de marca, se você usa uma calça de uma grife. As pessoas olham ou ouvem muito mais aquilo que sai da sua boca. Sim. Nós somos analisados, né? Estudados e interpretados muito com aquilo que nós falamos. Não estou dizendo que isso é tudo, né? Não é tudo, mas é um bom caminho. É uma boa parte. Um bom caminho, uma parte muito Você segura. consegue perceber isso nas eleições, Gil. Quando você vê os candidatos que você conhece participando do debate, porque quando eles querem mostrar uma pessoa que ele não é, eles se vestem internado. Mas a linguagem é a mesma, não muda, né? Não muda. A fala é a E mesma. aí, quando corta o microfone, que eles estão no intervalo, aí eles xingam, aí eles ofendem, querem até dar cadeirada no outro. É isso aí. Acontece. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso programa. Hoje parece que passou mais rápido. Parece, por que será, né? Eu acho que tá tão Todo gostoso mundo aqui. falou muito, né? Todo mundo Vocês falou falaram muito. Inclusive, Mas com só muita queria deixar sabedoria. uma observação, que dizem que as mulheres falam demais, mas eu sou em minoria hoje. muito. Então, só essa observaçãozinha. Mas o pouco que você falou muito Falou bem. muito mais do que a gente. Falou, Bem melhor né? que os Eu três quase juntos. que estava direcionando só aqui a Aí, ó. entrevista para Lari hoje. Mas muito bem, deixa agora para os nossos alunos uma palavra de orientação para eles, de conselho para eles. Ou seja, o que você gostaria agora, no final do nosso programa, olhando para a lente da verdade, né? Olhando ali para o nosso aluno, o que você gostaria de dizer para eles poderem se dar bem realmente na vida em relação à sabedoria das palavras? O que vocês poderiam dizer aí? E a gente vai caminhando aqui para encerrar. Vai lá. Eu acho que um bom exercício para começar, né, é a gente lembrar das palavrinhas mágicas, né, que a gente deve aprender ou aprendemos e esquecemos ao longo do caminho, que é palavras com gentileza, obrigada, por favor, né? A gente começa a falar essas Excelente, palavras no dia a dia, na prática, e fazer um autoexame. Por que que eu falo o que eu falo? Da forma com que eu falo. E também se lembrar que muitas vezes o calar também é necessário, né? Então, às vezes eu posso estar no meu direito de falar, eu posso falar o que eu quero falar, mas será que eu vou ter paz? Eu quero ter paz ou eu quero ter razão? Uhum. Né? Então, às vezes, o calar também é muito necessário para se ter razão, esperar a poeira baixar, os ânimos se acalmarem e, num outro momento, a gente falar com mais sabedoria. Ok. As palavras, Gil, eu acho que quem está nos ouvindo também, ela usada por pessoas que querem participar de uma cultura forte, de uma família forte, ela tem que ser usada com sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, não useis palavras torpes, né? Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for para boa edificação, conforme a necessidade,
né? Então, ter sabedoria ao usar as palavras é você transmitir essa graça que Deus tem transmitido a todos nós, todos os dias. Todos os dias. As palavras, como a gente já foi falado aqui, ela pode ser usada para edificar e para dar vida. E, na verdade, a palavra foi usada por Deus para dar vida, né? Então, que você possa ter sabedoria para usar essa palavra nas suas relações construídas dentro da universidade, com relação às autoridades que nós temos aqui, que são seus professores, aqueles que todos os dias trabalham para que você possa crescer, para que você possa ter uma vida melhor. Então, use bem essas palavras, pense bem enquanto você estiver aqui dentro, antes de falar qualquer coisa, porque a palavra, ela tanto pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Então, que você possa usar para que seja criado muitas vidas aqui, edificado muitas vidas. Bom. A minha última palavra, eu quero trazer uma ilustração de um evento que um amigo uma vez compartilhou comigo. Isso há um tempo antigo, quando ainda se pagava ônibus com moedas, né, com dinheiro. Hoje em dia é só o cartãozinho, né? Um amigo meu, há muitos anos atrás, ele tinha um carro e o carro quebrou, né? Ele tentou ligar a partida de manhã e o carro simplesmente não ligou. E ele, naturalmente, não tinha moedas de baixo valor, coisas desse tipo, para poder pagar o ônibus. E aí, quando ele entrou no ônibus, já estava assim, né? Porque estava tendo que trabalhar de ônibus, já ia se atrasar e tudo, né? E aí, eu acho que era em torno de 7 horas da manhã. Ninguém tá bem-humorado 7 horas da manhã, né? Não é impossível. E aí, ele tirou uma nota de R$100 e deu pro cobrador. O cobrador virou uma onça com ele. Aí começou a xingar e tal. Mas esse meu amigo é um homem muito crente, um homem muito, muito sábio. E ele começou a pedir perdão pro cobrador. Me perdoe, eu não tive intenção nenhuma de atrapalhar o seu dia, de trazer algum transtorno pro seu trabalho. Aquele homem foi murchando. Chegou no momento que o próprio cobrador estava pedindo perdão para ele. Então, essa sabedoria de não devolver uma palavra mal colocada, com ira, isso vai diminuindo os ânimos, né? E isso é feito não apenas por querer ter um bom comportamento, mas essa é uma ação do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito também é domínio próprio. Então, quando a gente tem Deus habitando a nossa vida por meio de Cristo, o Espírito Santo trabalhando a nossa vida, nós vamos ter essa capacidade difícil de ouvir alguém falar algum impropério para a gente e a gente simplesmente segurar, pedir para reconsiderar, pedir perdão. Então, isso é fruto de uma experiência com Deus no meio da ação do Espírito Santo. Muito bom. Queridos, é isso. Pode crer. Aquilo que Deus nos ensina em sua palavra é para ser bênção na sua vida. Então, assista de novo aqui o podcast em algum outro momento, reflita sobre tudo aquilo que foi dito e a gente acabou conversando aqui. E pense sempre bem antes de você responder e falar. Pode crer, Deus tem um plano também para suas palavras. Deus abençoe e até o próximo podcast da Capelania do Mackenzie.